Fala nação rubro-negra, aqui é o canal Flabílio, meu nome é Abílio Canuto. Flamengo vence o Cruzeiro 2-0 no Maracanã. Flamengo abre 7 pontos aí na tabela de classificação do Brasileirão. Vamos falar mais detalhadamente sobre a partida após a vinheta. Roda a vinheta. Bom, vamos lá então. Cara, Leonardo Jardim hoje, basicamente ele conseguiu implementar o estilo de jogo que ele faz, né? Que é um time mais vertical. E, cara, quando você tem um time vertical, é basicamente um time mais objetivo. Quando você vai contra-atacar com o time, vai subir os laterais, os pontas, e você precisa de um bom físico para isso. Você precisa de pontas e laterais rápidos para conseguir armar o contra-ataque, achar dois, três passes para poder fazer a finalização. Porém, automaticamente, quando você vai recompor do contra-ataque, você dá mais espaço. Foi o que aconteceu. O Flamengo, com 4 minutos, já abre o placar com com um gol do Pedro. O Flamengo arma um contra-ataque muito rápido, e o atacante do Cruzeiro erra o passe para trás. E o Pedro recupera a bola e ele consegue sair de três e faz o gol. E é isso que eu falo. O Pedro, em forma física, o Pedro, quando ele quer, ele é o melhor centroavante do Brasil. Ele não ser convocado parece até piada, porque quando o Pedro quer, ele joga muito mesmo. Então, e o Flamengo abre o placar aos 4 minutos do primeiro tempo. É, e também foi o jogo inteiro, foi um jogo muito duro, foi um jogo muito duro mesmo, muito duro. O Cruzeiro tem um bom time, e a hora que tava sem Caio Jorge, tava sem Romero, né? Tinha algumas peças ali que o Cruzeiro acabou que não tiveram hoje, e com certeza fizeram muita falta. A defesa do Flamengo hoje, no começo da partida, óbvio que com o estilo de jogo que o Leonardo Jardim implementou, claro que deixou alguns espaços. Tanto que teve uma bola que o atacante do Cruzeiro avança e ninguém dá o bote, porque automaticamente o espaço fica muito espaço. Acabou que o Ross fez uma boa defesa ali. Mas, cara, os 10 primeiros minutos do primeiro tempo foram avassalador. Desde o começo do ano de 2026 eu não via o Flamengo assim. O Flamengo, dos 10 primeiros minutos, foi um avassalador, um time assim que eu faz um tempinho que eu não via. E E sobre o Paquetá, hoje o Leonardo Jardim, ele não fazia como o Felipe Luiz fazia, porque o Felipe Luiz colocava o Paquetá mais como ponta mesmo. O Leonardo Jardim fez com que o Paquetá viesse mais atrás para jogar mais perto dos três meias, Arrascaeta, Pulgar e o Jorginho. E ele é muito diferente, muito diferente. Ele vai fazer muita diferença aqui no Brasil. Cara, os passes que o Paquetá deu para, teve um passe que ele deu pro Arrascaeta de trivela, cara. Assim, às vezes ele dá uns passes que a gente não espera que ele vai dar. Ele, para mim, ele é jogador de nível de Manchester City, ele é muito diferenciado. E o Flamengo perde muitas chances no jogo, muitas chances mesmo, que não tem como perder. O Arrascaeta, por exemplo, com o passe do Paquetá, dribla o Cássio, mas chuta fraco, e aí o Fabrício Bruno tira. Se fosse o Pedro ali driblando do Cássio, mas nunca que o Pedro ia dar um chute de chapa, ele ia chutar de peito e de pé. Ele ia dar uma pancada pro gol. E não tinha, aí realmente não ia ter como o Fabrício Bruno pegar. Tirar a bola da linha. Mas eu gostei muito do jogo que o Flamengo fez hoje. Claro que no final do jogo o Flamengo tomou uma pressão do Cruzeiro, tomou sim, e uma pressão assim. As duas melhores chances do Cruzeiro foram no final do jogo, e que o Flamengo deu sorte mesmo. Teve algumas bolas que me assustaram, porque o Léo Pereira hoje não estava bem.
Parece que ele não tava na posição dele. É, então, assim, tiveram alguns jogadores que realmente estiveram abaixo. O Léo Pereira é um deles. Hoje eu até gostei do Léo Ortiz. E o Royal? O Royal, gente, realmente ele é muito ilimitado. Ele até consegue fazer algumas funções, mas ele não tem físico, ele não consegue ganhar no corpo de ninguém. Ele não tem uma tabela para ir para frente, ele sempre volta para trás. Ele é muito limitado, muito limitado. Cara, o Varela, numa fase ruim, é melhor que o Royal, porque o Varela consegue, mesmo na fase ruim, fazer muitas mais funções que o Royal. É, Carrascal também entrou mais pro final do jogo, que foi o autor do segundo gol, que foi basicamente no último lance. E teve um contra-ataque que o Flamengo armou, que o Luiz Araújo toca pro Lino, o Lino toca no o Carrascal e ele olha assim pro Lino, ele domina a bola e não faz nada. Ele literalmente espera o outro, os dois, eu acho que era o Lucas Silva, entrar nele e tirar a bola dele. Então, assim, parecia que naquele momento ele não sabia onde que ele tava. Ele realmente entrou muito mal no jogo, muito mal mesmo. Mas no final ali, o consegue achar o passe pro Carrascal e ele faz um golaço. Golaço de cobertura pra ali matar o jogo. Porque o Flamengo, pra falar a verdade, já era pra estar 2-0 3-0 só no primeiro tempo. O Flamengo perdeu muitas chances. Como eu digo, o Flamengo perdeu chances assim que não tem como perder. É, o Arrascaeta perdeu um gol driblando o Cássio e o Fabrício não tirou, sabe? Então, assim, eu acho que o estilo de jogo do Leonardo Jardim, que é um estilo mais vertical, mais objetivo, eu acho que com o tempo vai dar certo. Gente, é o segundo jogo do Leonardo Jardim no comando do Flamengo. Ele ainda tem que ver quem tá melhor fisicamente, ele ainda tem muita coisa para fazer até o final do ano. Mas eu gostei muito da escalação que ele fez hoje. Nunca que o Felipe Luiz ia fazer aquela escalação, nunca, nunca. Né? Então eu acho que o Leonardo Jardim tá conseguindo implementar o seu jogo. Flamengo está de volta na briga, porque o Flamengo tinha perdido para o São Paulo de 2-1 no Morumbi, a fase estava horrível. É, claro que eu tinha certeza que o Flamengo ia conseguir engrenar, e eu torcia para que o Flamengo conseguisse engrenar com o Felipe Luiz, porque eu não imaginava que o Flamengo ia demitir daquele jeito como foi, né? De uma forma totalmente errada, pisando na cara do o Felipe Luiz, com uma final de Carioca para jogar, né? Mas enfim. Flamengo, graças a Deus, está de volta pro campeonato. Claro que o Palmeiras vai dar trabalho pro Flamengo esse ano. Amanhã tem Vasco e Palmeiras pelo Brasileiro. E o Flamengo tá de volta, cara. O Flamengo tá de volta e vai brigar pelo título do Brasileirão até o final. Rapaziada, esse foi a minha análise. Espero que vocês tenham gostado. Comente aqui embaixo o que você achou do jogo. E fique com Deus e saudações rubro-negras. Tamo junto.